E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar do quadrinho A Sereia da Floresta, de Hiro Kawahara. Bom, se vocês derem uma olhada no estilo visual, vocês vão ver que lembra muitas artes de livros infantis, de certo modo e tal. Porque, pelo que eu já vi da história desse artista, ele trabalhou muito nessas produções. Então é um estilo visual bem interessante. Por quê? Porque basicamente isso aqui é uma história de terror, sabe? Se você for... Hoje em dia eles reduzem tudo a uma ideia tipo, sei lá, isso é Lovecraftiano. E, de certo modo, nós podemos dizer que se encaixaria bem dentro dessa ideia. Mas eu acho que tem algumas diferenças significativas aqui e ali para deixar claro. Só que existe um impacto visual muito interessante com essas artes, com um estilo tão mais simples, né? Digamos assim, limpos. E a temática da história, com alguns visuais e tudo mais. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou deixar claro que é uma história muito interessante, mas eu não gostei dela, sabe? Não gostei desse material. Primeira coisa, a protagonista, de certo modo, é essa moça chamada Kui. E, bom, sendo meio sincero, é uma Mary Sue, digamos assim, né? Pra quem não sabe do conceito, ela é uma personagem feminina, que tudo acontece por causa dela. Ela é sempre capaz de resolver todos os problemas. Ela passa por algumas dificuldades aqui e ali, mas comparando com as coisas que ela faz, é minúsculo, sabe? E é muito engraçado ver o quanto ela é competente o tempo todo. Ela não falha em nenhum momento. É fantástico. Então, fora que tem algumas outras temáticas, como aquela coisa extremamente batida de que a era medieval, Idade das Trevas, de que todo mundo matava bruxas, essas coisas, que já é um pouco redundante. A gente já viu essa temática em diversos materiais antes. Então, assim, sendo absolutamente honesto, a parte da história desse quadrinho, ela tem fatores muito interessantes. É um conceito de basicamente criaturas meio que multidimensionais, que utilizam dessa criatura, né, a Brizen aqui, que ela passa a ter a servir a essas criaturas como uma espécie de conexão delas com o nosso mundo, digamos assim, né? Então, essas criaturas precisam que essa Brizen exista para que ela possa aprender e criar uma criatura, um filho que fique nesse mundo, para que esse filho também ajude essas criaturas a aprender. Essas criaturas são essas aqui, ó, que aparecem aqui. Essas aqui. As abaias. É difícil definir o que elas são. Se são demônios, alienígenas, mas elas claramente têm poderes que você poderia considerar como divinos. Então, bom, o que a gente está vendo aqui é um momento específico da vida dessa Brizen, de uma das vidas dessa Brizen. O que é outra vantagem, né, desse conceito, dessa história, é que tecnicamente você poderia recontá-la quase infinitas vezes, de maneiras distintas, e ela iria continuar tecnicamente funcionando. É uma pena que as personagens em si não são boas. Essa Brizen, ela
ela começa de um jeito e aí ela vai, de repente ela vai ficando de outro para poder... A alteração da personalidade dela na história dá a impressão que é algo que aconteceu mais para garantir que a história tivesse o final que o autor estava procurando do que algo que naturalmente faz sentido, digamos assim. Fora que você passa a ter algumas outras coisas sobre elas fazerem amor e tudo mais, relações semi-consensuais, assim, quando vocês lerem vocês vão entender, se a pessoa tiver interesse. Então, assim, se a gente for pegar o que esse quadrinho tem, que eu achei bastante interessante. Primeiro, é muito legal que a JBC continue dando oportunidade para quadrinhos nacionais, assim. Tem alguns outros aqui, eu falei de um outro também recentemente, o Heroes Americans. São trabalhos bem experimentais no geral. É uma ótima iniciativa da JBC, o que eu realmente espero que continue. Mas, honestamente, esse quadrinho, para mim, vale muito pelo trabalho visual, pelo conceito básico da Brisen, eu não sei como é que eu pronunciaria o nome dela corretamente. Contudo, a história em si, as personagens, neste momento, eu achei extremamente previsível, achei fraco e até, bom, de repente as coisas correm demais, sabe? O primeiro momento ali da história, as coisas acontecem de uma maneira até lenta, às vezes. Aí, de repente, quando tá chegando no último terço da história, elas explodem. E fica difícil acompanhar algumas coisas. Mas, então, é isso. Quando você pega o conceito que esse quadrinho apresenta, é fantástico. O visual, né? As artes que o artista consegue colocar em vários momentos são incríveis. Contudo, a maneira como a história é contada, eu não gostei. Não gostei de como as personagens funcionam. Então, é meio difícil. Eu diria que se você ficou bastante curioso pela ideia da história e pelos visuais, é um trabalho muito bem acabado, cores interessantes, mais leves, digamos assim, mas a parte visual, o artista não tem problema de mostrar nada. Então, nesse ponto é um ótimo trabalho, mas é muito fraco na história dele, realmente não me atraiu nem um pouco. Então, não posso dizer que eu recomendo, mas eu ainda acredito que é um material que tem muita coisa interessante nele. Talvez para, eventualmente, uma pesquisa e referência. E eu espero que, eventualmente, eles tentem voltar nessa história, o autor, ou talvez alguém que trabalhe com o autor, porque o conceito é realmente muito bom, sabe? Bom, então é isso. Até. E aí, pessoas na paz? Hoje eu quero apresentar para vocês os meus projetos de quadrinhos. Começando por Entre Humanos, um quadrinho que conta a história de Marta Manto, uma dona de casa, mãe de 2 filhos, casada, que ganha superpoderes, e isso faz dela agora um alvo para coisas que ela realmente nem acreditava que existiam, mas também dá a ela a chance de lutar contra essas ameaças e proteger sua família. Em Pacífica, nós vamos acompanhar a história de um grupo de mulheres lutadoras que tem muita prática em se defender das coisas que a sociedade costuma jogar contra elas. Contudo, com a chegada de um novo grupo de pessoas um tanto suspeitas, o jogo mudou e elas estão prestes a ter que enfrentar algo completamente diferente do que elas conheciam.
Rastreadora de Algures, um quadrinho que se passa no Brasil do século XIX, mas não o que você conhece dos livros de história. Nesse, criaturas sobrenaturais chamadas místicos existiam, ou melhor, ainda existem, mas agora em uma quantidade muito menor. Porém, os que ainda vagam pelo nosso mundo são extremamente perigosos. E esse grupo busca capturá-los. Eu vou deixar aqui com vocês os links das nossas redes sociais e da nossa página, onde você pode ver os quadrinhos e tem alguns extras também. Até!